Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Castan Ribeiro, eu sou doutor em História, Política e Bens Culturais pela Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas e membro do grupo de estudos Dimensões do Regime Vargas. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que a gente começou aqui no YouTube, falando sobre diferentes aspectos da Era Vargas, mais especificamente hoje eu vou conversar com vocês sobre a Guerra de 1932, também popularmente conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, a primeira pergunta que esse vídeo tem que responder é o que foi a Guerra de 32? E foi um conflito que teve início em 9 de julho de 1932 e que terminou em 2 de outubro do mesmo ano. Então a gente tem aí cerca de 85 dias de combate, onde nós tínhamos de um lado o governo provisório, liderado por Getúlio Vargas, e do outro lado setores de oposição, mas que se concentraram na elite política de São Paulo e no próprio estado paulista, ainda que o conflito tenha tido uma projeção nacional e que efetivamente tenha sido uma guerra civil, algo que nós vamos ver mais à frente. Foram 85 dias de conflito, que pode, do ponto de vista histórico, né, parece um evento de curto prazo. Mas não foi bem assim. Se a gente pensar, né, em 85 dias, ok, é um número pequeno. No entanto, a mobilização, o impacto que a guerra teve em todo o país foi significativa. Se nós falarmos, por exemplo, do número de mortos em São Paulo, pelas tropas de São Paulo, nós vamos falar de mais de 600 mortos. No caso das tropas federais, né, do governo provisório, os números oscilam, né, mas há relatos que chegam a mais de 3.000 mortos e feridos. Enfim, como as fontes históricas não são muito exatas para o conflito, acaba que a gente tem algumas limitações, mas o que nós efetivamente sabemos é que houve uma mobilização muito grande em torno do conflito e esse lado cruel, né, de uma guerra fratricida, onde só do lado de São Paulo nós tivemos cerca de 630 mortos. Soldados, por exemplo, né, e nós temos aí soldados tanto militares que já faziam parte da carreira, né, quanto voluntários. Nos números também vão oscilar de acordo com os historiadores, mas, por exemplo, nós vamos ter historiadores que vão alegar de 30 a 70 mil soldados lutando por São Paulo, né, a oposição, né, ao Getúlio Vargas, e em contrapartida pelo governo provisório nós vamos encontrar de 55 a 80 mil soldados e voluntários que vão se engajar nessa guerra fratricida. Então, apesar de uma curta duração, foi um conflito de ampla mobilização e foi efetivamente uma guerra civil fratricida. E qual foi o contexto que fez com que as elites políticas brasileiras optassem por um caminho de uma guerra fratricida? Se a gente for pensando da história como um processo, como deve ser, tudo é um processo histórico, e a gente tivesse que colocar um marco inicial que startou o processo histórico para a Guerra de 1932, a gente teria que retornar ao ano de 1930, quando nós tivemos a vitória, né, de um grupo político, né, dentro daquele movimento histórico conhecido como Revolução de 1930. Aliás, no nosso canal, a gente já tem um vídeo que explica o que foi a Revolução de 1930 através do professor Tiago Morelli, e eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, até para poder entender melhor o que foi a Guerra de 32. Bom, o grupo político que assume o poder em 1930 é um grupo político liderado, né, ali por Getúlio Vargas, que vai instaurar o chamado governo provisório. É um grupo político que acredita que para modernizar o país, sanar os problemas, quer seja políticos, econômicos, sociais do Brasil, e desenvolver o país como um todo, era preciso uma maior centralização do poder na esfera do Executivo Federal. Isso significa dizer que, a partir da vitória da Revolução de 1930, desse um processo, né, que ficou conhecido como Revolução de 30,
o governo provisório começou a adotar medidas que centralizaram o poder na esfera federal, retirando, assim, significativa margem de atuação política e de manobra dos estados, dos diferentes estados, enfraquecendo também as oligarquias regionais. Se a gente pensar, então, nesse processo de enfraquecimento das oligarquias e fortalecimento e centralização do poder federal, nós vamos perceber que, primeiro, nós vamos ter essas oligarquias regionais, algumas delas vão ficar significativamente insatisfeitas com a natureza do novo governo, e especialmente a oligarquia regional de São Paulo. Se a gente pensar no papel que São Paulo teve durante a Primeira República, que foi um papel de destaque, de bastante influência no cenário nacional, e que agora está vendo cada vez mais, né, o governo federal impondo limites à sua atuação. E isso ajuda a explicar, inclusive, o porquê o Estado paulista vai liderar o processo contra o governo provisório, né, a organização, processo de conspiração contra o governo provisório. No entanto, não vai ser o único. Como eu disse, essa centralização do poder ela vai desagradar a diferentes oligarquias regionais nos seus estados e que vão se envolver na Guerra de 32. Por isso que a Guerra de 1932 tem que ser considerada um conflito bélico civil de amplitude nacional, né, de âmbito nacional. E não basta a gente ficar somente na teorização. Então, nós tivemos conflitos em diferentes estados. Nós vamos ter manifestações contrárias ao governo na Bahia, em Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, né, proeminente político daquela região, vai realizar um levante militar, que em Minas Gerais também, Arthur Bernardi, que foi presidente do país na Primeira República, também vai participar de um levante militar contra o governo provisório. Nós vamos ter levantes e manifestações contrárias, inclusive no próprio Distrito Federal, na capital do país, que na época era o Rio de Janeiro. Mas nós vamos ter um levante de um forte, né, de um forte militar no Baixo Amazonas, no Pará. Então, nós temos um conflito que é civil e de amplitude nacional, não apenas pelos seus eventos, como esses que eu mencionei, mas também pela própria mobilização que o governo provisório vai fazer no seu entorno. Então, o principal motivo, basicamente, é a centralização do poder realizada pelo governo provisório. É óbvio que entre 30 e 32 nós vamos ter outros eventos, outros fatos políticos acontecendo que vão elevar essa tensão até chegar na guerra, mas o principal ponto é exatamente esse conflito entre o grupo político que está no poder, centralizando, fortalecendo a administração federal, e as oligarquias, os poderes locais que não vão gostar nem um pouco dessa atitude do caminho que a chamada Revolução de 1930 tomou. Na minha pesquisa mesmo de mestrado, eu tratei sobre a Guerra de 1932 no Distrito Federal, ou seja, na capital do país, que ficava na cidade do Rio de Janeiro na época, ainda não tinha sido transferida para a cidade de Brasília. E aí eu pude examinar como houve uma ampla mobilização, tanto a favor do governo provisório, mas também contra o governo provisório na própria capital do país, com a publicação de jornais contrários ao governo, jornais clandestinos, manifestações. E uma forte evidência que eu pude encontrar foi o relatório da 4ª Delegacia Auxiliar, que era uma seção da polícia responsável por investigar e cuidar dos chamados crimes políticos na capital do país. Esse relatório tem um trecho que eu acredito que seja simbólico de tudo isso que nós conversamos até aqui. Ele afirma que estabeleceu preliminarmente o serviço de observação e vigilância em torno dos políticos e de certas classes e indivíduos que tiveram, com o advento do novo regime, contrariado seus interesses e que, por isso, tornaram-se suspeitos à atual situação. Então, nós temos o governo provisório que vai adotar medidas que vai desagradar a diferentes setores
ou seja, vai gerar uma ampla e significativa oposição que vai levar até a guerra, até o próprio conflito, né, a guerra civil. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Para finalizar o vídeo, eu vou deixar nos comentários algumas indicações bibliográficas em que aqueles que desejam saber mais sobre o tema poderão consultar esses textos dos mais abrangentes, né? Vou colocar algumas escolhas bem abrangentes de introdução ao tema, como também textos de alguns desses estudos mais regionais, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até!